Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje a gente vai estar falando aí do Firebase, ok? Que é uma base de dados NoSQL na web, que a gente pode estar utilizando junto à nossa app mobile, enfim, app web ou desktop, a gente que escolhe. Aqui está o blog, se você não conhece, né? Se inscreve aí que você vai estar tendo conteúdo de primeira mão na sua caixa de entrada e conteúdo exclusivo, que tem conteúdo que eu envio somente por e-mail. Enfim, aqui está a página principal do Firebase. A parte mais triste é que ele não é gratuito. Na verdade, ele tem uma versão gratuita, ok? Que dá pra gente utilizar bastante, mas enfim, ele é mesmo pago, né? As versões mais robustas são pagas. Mais robustas assim, o limite é maior, né? E ele basicamente é isso, é uma base NoSQL enfim, na nuvem, né, na internet, que a gente pode estar utilizando e ele é muito simples e rápido, ok? Então, esses são os motivos de eu querer estar falando sobre ele. Aqui estão as docs, né? Você vai ver que tem uma série de plataformas, enfim, tecnologia que tem suporte. No nosso caso é Android, clica no Android. A parte mais importante para mim aqui foi o Quick Start, que você tem, enfim, os dados de configuração. No nosso caso aqui com o Android Studio, uh, é essa configuração do Gradle. Ele ainda tem alguns passos aqui, se der algum problema de conflito, de como é que você resolve, mas vindo aqui em Guide, né, você vai ter de todos aqui são importantes, vale a pena você dar uma lida aqui na documentação, ela é pequena, ok? Mas sem sombra de dúvida essa parte aqui é mais séria por causa que provavelmente você veio igual a mim do modelo não do modelo relacional e o NoSQL você não monta projeto de banco de dados igual você monta no modelo relacional, é diferente, né? Então você tem muita repetição de dados aqui, né? Com aquela coisa de, enfim, atomicidade e outras coisas lá do modelo relacional, nós não acabamos não evitando, né, ao máximo a repetição. No NoSQL já é diferente. Então aqui tem toda uma ideia de como você monta, né, o seu projeto para trabalhar com o Firebase, que trabalha com NoSQL. A primeira coisa que a gente vai fazer então é o login. Vamos fazer o login. Eu vou utilizar uma conta minha, né, para evitar a fadiga, que eu já acessei com ela. Está verificando e eu já estou conectado. Show de bola. É a mesma página que eu estou acessando aqui é que você vai acessar. Uh, Você já pode vir aqui, ó, e vir aqui no Quick Start e pegar aquela configuração do Gradle que eu apresentei e colocar no seu projeto. Esse é o nosso projeto, ok? Eu já coloquei aqui e aproveitar também ir lá no Android Manifest e colocar essa permissão de internet. Eu tive que utilizar o Autocomplete View, Test View, no nosso layout para a gente, enfim, entrar com alguns textos e com o nome, enfim, com o e-mail. Quando você deu o rebuild, quando eu dei o rebuild aqui no Android Studio, ele veio e adicionou essas permissões para mim. Então o Android Studio está assim agora, ele adiciona algumas coisas que vão te ajudar. Então eu não adicionei, se você quiser adicionar, ou você dá o rebuild ou você adiciona na mão. Essas permissões aqui não foram necessárias para mim. Essa aqui sim, ok? Voltando aqui a documentação, aqui é a conta que você provavelmente já deve estar logado, né? Não precisa de pagar na hora que você fizer o login, é gratuito. Vamos criar um projeto, no nosso caso aqui, esse projeto vai se chamar Nosso Chat, ok? Eu já tinha feito esse daqui, ele não deletou a URL ainda. Nosso chat Firebase. Vou colocar FB. Show de bola. Create new app. Já criou. Esse processo aqui pode ser que ele demore um pouco às vezes, né? E aqui é a nossa URL, mas enfim, vamos entrar aqui no Manage App. E aqui que é a parte interessante, é onde tudo acontece, enfim, que a gente pode controlar, né, o que está acontecendo com a nossa base de dados. Esperar o carregamento aqui que está um pouco lento. Esse tipo de coisa acontece com o Firebase, né? Quando você entra, uh, às vezes ele demora para carregar algumas coisas, ele é bem mais rápido no dashboard, mas na app mesmo ele é bem rápido. Vamos carregar novamente. Aí, aparentemente, aí sim, carregou, né? Ok, aqui está a nossa base de dados NoSQL. Já colocou o nome aqui, foi o nome que a gente setou lá, a gente setou o nome, ele fez aquele nome sem caractere especial, enfim, espaço em branco. Ele é todo em JSON, ok? É aqui que a gente vai conseguir visualizar os dados. Aqui todas as partes importantes. Agora a gente vai vir para a nossa app que a gente vai montar. Essa é a tela de login e essa é a tela de cadastro, né? A gente vai montar uma app de chat mais completa, mas hoje a gente vai estar fazendo só o login. Enfim,
essas duas partes já vão utilizar o Firebase, porque a gente não vai precisar de fazer nada, não criar um back-end PHP, nada disso. Primeira coisa que a gente vai fazer então, já setamos aqui o Gradle, o Android Manifest, não precisamos mais voltar nessas partes, então vamos fechar, ok? Você vê que eu tenho muito código aí, mas são códigos que não tem nada relacionado com o Firebase, eu já deixei pronto para adiantar ao nosso lado. Vamos voltar aqui e vamos liberar, né, aqui no Login Off, a gente vai ter que escolher qual é o método de login que os usuários vão utilizar no nosso sistema, login e sign up, né? Você vê que ele tem Facebook, tem Twitter, tem essa galera toda, certo? No nosso caso vai ser o convencional, e-mail e password. Então você vem aqui e libera, e ele já vai salvar, né, que esse foi o modelo que a gente escolheu. Podemos liberar outros? Também podemos, mas no nosso caso a gente vai trabalhar só com e-mail e password. E aqui tem uma página, né, uma parte que você define como vai ser o conteúdo de recuperação de senha, que a sua aplicação vai permitir que o Firebase envie para o usuário quando ele perder a senha. Por quê? Porque o login literalmente é realizado dentro do Firebase. Né? A senha é guardada aqui, o login é guardado aqui, a gente não encosta mais nada. Né? Só na aplicação, na app, que a gente tem acesso, mas enfim, o local onde ela fica o storage é no Firebase. E você define o que você quiser definir. Eu não vou mexer com essa parte aqui, mas é importante para você dar a opção de recuperação de senha para o usuário. E aqui ficam os usuários que já logaram, né, que se cadastraram. No nosso caso ainda não tem nenhum. Show de bola, a gente já escolheu, então já estamos com parte do sistema liberado para realizar o login, né, ou o sign up. Agora a gente tem que pegar a nossa URL. A gente pode vir aqui no Simulator e pegar essa URL aqui, ok? Mas antes a gente vai ter que vir no código. Lembrando que já está com o Firebase setado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar o Firebase no contexto do Android. Podemos utilizar Activity ou o Application. Eu prefiro o Application e recomendo que você utilize o Application também. Então a gente vem aqui, vamos criar uma nova classe, vai se chamar Custom Application. Extend Application. E a gente vai dar override no onCreate. E aí sim já começa o Firebase trabalhando. Set Android Context this. Pronto. Aqui a gente não volta mais, só corrigir, né, e lá no nosso Android Manifest colocar ela como aplicação principal. Aqui na tag da application, coloca Android Name. Ok? Só fechar. Aqui também. Beleza. E aí você vai ver que eu já tenho uma série aqui. Vamos ficar aqui na base de dados, que é onde a gente vai ver as coisas acontecerem. Se você voltar, você vai ver que tem uma série de códigos já criado. Eu tenho um sign up que ele não herda, ele não herda diretamente do app compete activity. Ele herda de common activity. Por quê? Porque essa activity aqui e essa daqui, essas duas são bem similares. E eu vi que ia ficar muito código repetido. Algum código ainda permitia ser repetido. Né? Eu não coloquei dentro da nossa common activity. Então eu criei uma classe abstrata, né, que ela implementa parte do que é repetido, do código repetido, e ambas, essas duas aqui, herdam dela e ela herda do nosso app compete activity. Então, só para ficar mais fácil o entendimento aí quando você for estudar o código, e você vê que tem alguns métodos sendo chamados que não estão aqui no sign up activity ou no login activity, ok? Enfim, init views e init user eu permiti aqui, né? Eu não achei que ia ficar legal colocar aqui no nosso como, então eu coloquei elas como abstrata, obrigando a implementação de ambas. Mas aqui não tem nada envolvendo o Firebase. A gente precisa do Firebase. O init views é só para colocar as referências nas variáveis de instância. O init user não está sendo chamado ainda, ele é chamado somente nesse camarada aqui. Ó. Esse método aqui, na verdade, ele é um listener, né, que é um método de listener que é vinculado a esse botão aqui. Ó. Vou entrar aqui em cadastrar. Esse botão, quando clica nele, é esse camarada que é disparado. Então a gente faz o quê? A gente open o progress bar, que é auto-comentado, né, que ele está fazendo aqui, ele vai abrir o progress bar na tela, para indicar que está sendo alguma coisa feita no background, e então inicializar o user, que é basicamente inicializar o objeto, e colocar os valores dentro dele. Agora a gente precisa de criar, né, as instâncias, as entidades que vão trabalhar com o Firebase. A primeira coisa que a gente vai fazer então é pegar, né, e abrir, perdão, aqui, essa classe aqui é para criptografar a senha, né? Nada muito sério para colocar em MD5, quando a gente for enviar a senha para o Firebase, nada demais.
E essa library class é um padrão, né, o library class que a gente está implementando. Não precisa de ser esse nome, eu coloquei porque foi o que mais se encaixou no meu caso, né, no nosso caso aqui. Essa library class ela vai ter também um método que vai permitir que a gente utilize o Firebase em qualquer lugar, né? O Firebase a gente vai trabalhar ele como um singleton dentro desse library class. Então, vamos colocar aqui uma entidade Firebase, private, static, Firebase. Vamos colocar chamar de Firebase mesmo. Ok, e aí sim, né? Criar aqui o nosso public, static, Firebase como retorno, get, Firebase, ok? E a gente vai verificar se o Firebase é diferente de null, né? Essa é a variável aqui é diferente de null. Opa, se ela é igual a null, se sim, a gente vai criar uma instância. Firebase. E aí sim entra aquela jogada da URL que foi gerada pela nossa base de dados lá no Firebase. A gente vai ter que utilizá-la agora. Aqui a gente só retorna o Firebase. Ok. E a URL entra aqui, ó, no construtor. Volta lá no nosso sistema. No simulator. Está aqui. Selecionado. Ok. Então a gente já tem um método que vai retornar o nosso Firebase. Então já pode voltar em SigneApp. E logo aqui no onCreate, vamos criar uma instância aqui do Firebase. Vou criar uma variável de instância. Firebase. Vamos importar. E aqui no Create. Firebase. Library Class. Get Firebase. Ok. Agora quando o cara clicar aqui, a gente tem que ter um método que vai trabalhar com Firebase. A gente vai chamar ele de Save User. Public. Não pode ser private, mas não tem problema. Aliás, sempre começa construindo private, porque para depois você refatorar vai ser bem mais fácil. Opa. Save User. E já começa a trabalhar com o Firebase que a gente vai precisar. O user aqui já vai estar completo, a gente não vai estar validando o dado aqui, vamos supor que o cara forneceu todos os dados corretamente. E para login, a gente não tem como salvar name, né? Quando a gente vai salvar os dados de autenticação lá no Firebase, ele salva em outra área, o Firebase. O name a gente vai salvar na nossa base de dados mesmo, porque se der tudo certo na gente criar, a gente vai criar um nodo na base de dados para o usuário que foi criado agora. Então, como é que funciona isso? Firebase, Create User, a gente tem duas opções, a gente vai nessa primeira opção aqui, que tem um terceiro parâmetro chamado Value Result Handler. Né? O primeiro parâmetro é e-mail, o segundo é o password. Então a gente vai começar com user, lembrando que o user, ele é variável de instância, já está preenchido. Get e-mail, user, get password, o password ele já está com um valor gerado criptado, ele não está com o valor puro que o usuário entrou, isso é segurança. E aí sim, new value result handler, que vai ter aí o nosso sucesso ou falha quanto a salvar, né, um novo usuário lá no nosso Firebase. Se for falha, lembrando que aqui tem Open Progress, esse camada aqui vai ser chamado, ele abriu o Progress, mas em ambos os casos aqui ele é chamado Close, né, porque a gente já teve a resposta, então a gente já vai adiantando esse lado nosso. E se a gente voltar aqui na nossa como Active, a gente tem dois camaradas, um é Show Snake Bar e o outro é Show Toast, que eles estão implementados aqui porque eles são utilizados nas, enfim, nas subclasses. A gente vai utilizar esse camarada aqui para erro, né, aqui na nossa SigneApp Activity, porque o camarada vai continuar nessa Activity se tiver algum erro, enfim, se ele colocou algum e-mail que já está sendo utilizado, principalmente e-mail, né? Get Message. Sem muito rodeio, vamos colocar direto a mensagem de erro, que vai vir em inglês mesmo, já é o suficiente pra gente. Se der, aqui já deu o que a gente precisava. Se der certo, né, o fluxo é salvar o nome, porque o nome não foi salvo ainda, salvar o nome do user lá no Firebase, e logo depois salvar o nome e o ID, né, porque o que acontece?
voltando aqui, para cada um desses camaradas que a gente escolheu, é gerado um ID único que não muda para o user, né, que conseguiu se logar. A gente não tem logado aqui ainda, que criou uma conta. Então, quando a gente criar a conta, vai ser retornado esse ID único. Quando a gente logar também, vai ser retornado esse ID único. Aqui no database, a gente vai utilizar esse ID único como sendo parte do nodo. Quando a gente gerar aqui, vai ficar mais claro de entender o que eu estou falando. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando salvar, né, o ID único vai voltar e a gente vai utilizar ele. O user, ele tem um campo ID que não está sendo utilizado ainda. Então vamos simular como se tivesse dado tudo certo. Deu tudo certo? Então a gente pega user set ID. Como a gente acessa o ID desse camarada? A gente vem aqui, get o ID, ok? E aí a gente vai ter que criar dentro do user, que foi, enfim, só dá o toString aqui, para não ter problema. O nosso ID é string. Aqui no user, eu achei melhor criar um método salvar, né? Que a gente vai acessar o Firebase lá dentro e aí salvar o user no Firebase. Então a gente vai vir aqui, já você vai entender por que desses métodos, né? Eles basicamente delegam o trabalho para os métodos lá na LibreClass que são utilizados para salvar qualquer dado de share preferência, mas não vem ao caso agora. Vamos vir aqui criar um public void save. Vou colocar savedb para ficar claro que é do banco de dados. E a gente vai ter o nosso Firebase. Nossa LibreClass novamente, vamos acessá-la. Opa! LibreClass. Get Firebase. E aí, cara, quando se a gente acessar aqui agora, do jeito que a gente fez o acesso aqui, lembrando da nossa URL lá, né, de acesso à nossa base de dados, a gente está exatamente na raiz, aqui, para salvar os dados. A gente não vai fazer isso, né? A gente vai ter que criar N outros nodos para salvar, enfim, conversa de chat, que aqui é um pequeno chat que a gente está montando. Então eu quero acessar, eu quero criar um novo nodo, eu vou colocar child, né? E agora eu acabei de criar um nodo chamado users. Ele não vai, se ele existir, ele vai utilizar o que existe, senão ele vai criar. E mesmo assim, eu quero criar um nodo específico para esse novo usuário nosso. Né? Lembrando que eu já coloquei o ID dele aqui antes de chamar o save. E esse save só vai ser chamado em uma ocasião. Essa ocasião aqui, né? Dentro desse método aqui de sucesso no cadastro. Ok, então eu vou criar um novo nodo dentro de users, que vai ser o ID. Só get ID, que é uma string. E aí sim, eu vou estar dentro ainda no Firebase, eu vou estar lá nessa folha, né? Vou ter descido, né, o nível, para agora fazer só o seguinte. Quando eu for salvar o user, você note que eu tenho o user e tem um método público vazio, né, um construtor público vazio, né, que não tem nenhum parâmetro sendo utilizado de entrada. E nossas variáveis de instância, elas todas têm getter e setters, principalmente o getter. Para a gente poder utilizar esse objeto user diretamente para ser salvo no nosso Firebase, porque o Firebase ele trabalha com dados JSON são integer, double, float, boolean, o próprio map, o próprio object, ok? Para a gente poder utilizar qualquer outro objeto, a gente tem que ter essa jogada aqui, né, dos getter e setters, principalmente os getters, os setters não são obrigatórios, e tem que ter o construtor vazio, né, sem parâmetro. Então a gente tem isso, só que a gente tem dois dados que eu não quero salvar na nossa base porque eu não preciso, eles já estão salvos como dados de autenticação, que é o password. Então eu vou vir aqui, vou pegar set password e vou colocar nulo e o ID, né, o ID, a parte que a gente precisava dele já foi utilizado, que é ele aqui, ó, sendo criado como nodo também. Então vou colocar ID nulo. Logo depois é só pegar Firebase set value e colocar o nosso objeto user, que é o this, né, que é o nosso objeto atual aqui. Então, teoricamente, ele já salvou aqui com o ID. A gente pode ouvir um listener para isso, mas no nosso caso aqui, vamos deixar isso para as próximas videoaulas, né, para a gente não perder um tempo aqui, é bem simples. Vamos salvar. Essa parte aqui é síncrona, ok? Eu vou voltar aqui e vou chamar o save, que a gente não está chamando ainda. User save db. A gente ainda não vai salvar o token, só que tem um problema aqui.
Quando ele faz essa conexão, quando ele faz esse cadastro, ele fica conectado lá no Firebase. A gente não pode fazer isso. Porque se você, por exemplo, estiver pedindo uma autenticação, uma confirmação do usuário, para ver se foi ele mesmo, se ele é o dono do e-mail mesmo, ele tem que ir lá e clicar no link de confirmação. Então a gente vai vir aqui, ó, on-off, opa, Firebase, on-off, para desconectar o usuário. E aí logo depois de dar o close no progress, a gente tem que apresentar para o usuário que deu tudo certo. Então a gente tem o show snake barra para erro e temos o show toast, né? Por que o toast? Porque o toast ele vai persistir na tela mesmo quando a gente der o finish nessa tela. O snake bar não. E aqui a mensagem que a gente vai ter que criar na mão mesmo, que é conta criada com sucesso. Show de bola. E não esquecer de dar o finish. Pra gente voltar, né, para a activity de login, que vai estar na pilha de activities, né, que a gente está na nossa aplicação. O save ainda não está sendo utilizado, a gente tem que vir aqui e chamar ele dentro do método que é chamado com o clique desse botão aqui. Então, teoricamente é isso aí, para criar. Só para a gente não perder tempo, vamos direto para a tela de login, né? Vamos criar parte desse processo lá também. Isso aqui vai ser utilizado, isso aqui vai ser utilizado, enfim, vamos já copiar essa parte aqui e vamos para o login. Só que o login o fluxo muda. Aqui ele vai conectar, se não tiver conta nenhuma, se tiver todos os dados válidos e não tiver nenhuma conta com o mesmo e-mail, ele vai dar OK, vai apresentar o toast e vai fechar a tela. Vai voltar para o login. No login, quando a gente entra no login, nessa tela aqui, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar se o usuário já está logado. Então, o que ele faz? Se tiver logado, ele já vai direto para a página de login, que no nosso caso é a nossa main activity. Caso contrário, ele persiste aqui. Então, vamos fazer esse fluxo primeiro, verificar se ele já está logado. A gente vai vir aqui no login activity. Ok, né? Aproveitar essa parte aqui. E aqui mesmo, já pegar o nosso library class e botar ele para trabalhar. Get Firebase. Show de bola. E aí vamos criar um método aqui, conforme a gente fez lá, igualmente fez no Insignia App, né? Herdando de como alguns métodos já implementados que não influenciam no caso da utilização do Firebase. O seu foco aqui tem que ser o Firebase, ok? De qualquer forma, o projeto vai ficar no GitHub e no blog. Qualquer dúvida você coloca no comentário que a gente sempre está respondendo. Voltando aqui, vamos criar um método, né? Só detalhe, que esse botão aqui, quando clicado, ele aciona esse camarada aqui, ó, Send Login Data. Esse teste view com o click listener, quando ele é clicado, ele aciona esse aqui, ó, Call Sign Up Activity, que é só chamar a activity de Sign Up. Agora a gente vai criar um método public, não pode ser private, void verify user logged, que é quando a gente vai verificar primeiro se ele já está logado. Primeira coisa que a gente verifica é se Firebase get off é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, quer dizer que o usuário está logado. Então a gente tem que dar aqui um intent e chamar aqui a nossa activity, né, nossa main activity. Intent, new intent, ok? This main activity.class. E aí o nosso start activity com o nosso intent. E aqui não esquecer de dar o finish, porque o login não vai ser mais acessado. A página de login, o cara vai estar logado, ok? Vamos voltar aqui e chamar esse camarada aqui no nosso onCreate. Certo? Pode ser aqui mesmo, antes do init views, vamos colocar depois. Enfim. Eu estou pressentindo não, né? Eu já fiz os testes e o que isso vai acontecer. A gente vai utilizar esse trecho de código aqui mais de uma vez, se eu não me engano são 3. Então, para não repetir código, a gente vai vir aqui, private void call main activity e colocar esse trecho de código aqui dentro. Volta aqui. Show de bola. Note que se ele falhar aqui, isso ainda não indica que o usuário não está conectado. Lembre do token que a gente gravou aqui, que a gente salvou. Opa, a gente não salvou ainda. Perdão. A gente vai salvar um token aqui no login, mas é exatamente o mesmo token que foi retornado aqui, que a gente não precisou de salvar. A gente só vai salvar no momento do login, porque essa é a nossa lógica de negócio aqui. Não quer dizer que salvar aqui está errado, ok? A lógica de negócio é, vamos salvar só quando for login.
Então tem uma outra verificação que é quando tem um token. No nosso caso ainda não tem um token, então vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui no fluxo de verificar o usuário conectado antes dele realizar o login. Agora vamos fazer o fluxo de quando ele realiza o login, quando ele preenche aqui e aperta e clica nesse botão aqui. Então a gente vai ter um outro, aqui tem o Verify User Logged, a gente vai ter um outro método, Verify User Login, ou só Verify Login já é o suficiente. Ok? Show de bola, só que agora nós vamos vir com o Firebase direto. E então, off, né, tem vários modos de conexão, de verificação de conexão, né, de login. O que a gente vai utilizar é o que a gente precisa do provider, do token, não, perdão, do e-mail, do password e de um listener, que é o result handler, ok? A gente vai utilizar isso aqui, tem para Facebook, enfim, para Google, mas o nosso provider é aquele que a gente escolheu lá no dashboard, que é de e-mail e senha. Beleza, o primeiro dado aqui é o e-mail, get e-mail, o segundo é o password, get password, e o terceiro é o nosso handler, new auth result handler, para ver se o usuário forneceu as credenciais corretas ou não para a conexão. Igualmente lá no Sign App Activity, a gente vai ter aqui o nosso problema quando houver o erro, é exatamente a mesma jogada aqui. Ó. Mostra o Snake Bar, né, e fecha o Progress. Correto? Lembrando que o Progress ele é aberto logo aqui, ó. Open Progress Bar. Ok. Agora a gente tem que fazer é quando der certo. Quando der certo vai ter o passo também de salvar o token. Né? Só que o token ele é salvo no Share Preference. A gente vai vir aqui, deu tudo certo. Vamos fechar o Close. Vamos fechar o Progress Bar. Vamos chamar esse camarada aqui, ó, que chama Main Activity. E fecha a Login Activity. E aqui, User Save Token SP. A gente precisa do contexto dessa vez. Não pode ser só this, tem que ser Login Activity .this, né, para a gente pegar o contexto que a gente está dentro de uma classe anônima. E esse camarada aqui, o ID está aqui, ó. O token está aqui, get token. Show de bola. Isso aqui já é o suficiente para a gente logar. Né? Só vamos dar uma destrinchada aqui para a gente entender esse método. Esse token é o que vai permitir depois a gente ter a nossa segunda verificação aqui, ó, que a gente vai colocar aqui ainda, de ver se o token ainda está válido para a gente conseguir verificar se o usuário está conectado ou não quando essa versão aqui falhar. Então, voltando aqui, basicamente o que ele faz é o seguinte, delega o trabalho pesado para a Library Class, que tem um save SP de share preference, né, em que a gente fornece o contexto, aqui, né, a chave do valor que vai estar sendo enviado. Aqui no user a gente sabe o que é token, mas no Library Class você vai ver que ele é para qualquer dado, que entrar, né, no caso do tipo string, vai ser salvo no nosso share preference. Eu optei por share preference porque é um dado só e é leve, e ele é bem mais rápido nesse tipo de situação. Voltando aqui para o user, o outro é o get token, né, que basicamente faz o reverso do que é feito aqui. Vamos tocar o barco lá, vamos voltar aqui para o Login Activity e vamos implementar a nossa segunda versão, que é por token. Se não, né, lembrando que essa segunda versão é daquele primeiro fluxo de quando o usuário acessa aqui e ele não mostra essa página aqui, né, ele já vai verificar se o usuário já está conectado ou não para poder enviar ele para o Main Activity se ele já estiver conectado. Nesse caso aqui, a gente não tem o user montado ainda, o init user ele é chamado aqui, ó, send login. Esse send login ele é acionado pelo clique no botão. Nessa primeira entrada aqui, não tem clique no botão, então ele vai dar um null pointer exception. O que a gente tem que fazer é chamar esse cara aqui. Chamamos esse cara, inicializamos o user e verificamos se tem algum token. User get token SP, coloca o contexto, is empty. Não pode estar empty, tem que estar preenchido.
Se não for empty, a gente pode iniciar então a versão de verificação com token, que é basicamente muito similar a essa daqui, ok? Então eu já posso vir aqui, copiar só os parâmetros que mudam, colar, e aqui vai ser o provider. Eu sei que o provider é password, o nome dele é esse, né? Os outros providers são Facebook, Google e por aí vai. E aqui ele quer o token, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Ele quer o provider e o token. Show de bola. E aqui, se der errado, a gente não faz nada, porque essa verificação é quando o usuário abriu a tela de login. Ele não tentou fazer o login. Então, se der errado, ele não precisa nem saber que a gente está tentando fazer essa verificação. Se der certo, né, não precisa de dar close, porque ele não foi aberto também. Save in token, SP. Na verdade, essa verificação aqui ela é assíncrona, né? Então seria bom você mostrar o progress bar. No nosso caso, a gente não vai mostrar, não. Vamos seguir assim mesmo, que você vai ver que é bem rápido. Mas é bom você mostrar o progress bar para mostrar que está verificando e não mostrar o login, enfim, os outros dados do formulário. É uma opção, claro. Vamos salvar o token? Vamos salvar o token, né? É outra opção também. Salva o token, né? De repente o token mudou e chama a main activity que vai dar o finish, enfim, vai sair a login activity, vai dar tudo certo. Se passar aqui. Então essa é outra verificação via token. Esse camarada ainda não está sendo chamado, ele tem que ser chamado no método que é acionado com clique no botão, que é esse camarada aqui. Teoricamente é isso aí, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Só não esquece de dar um rebuild. Eu tive problema quando não dava o rebuild. Ok. Agora a gente vem e executa o projeto. Então tá lá, né? Nossa tela, a gente não tem nenhum usuário ainda, vamos criar um usuário. Vou colocar aqui Tiago, calopsita@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos verificar se vai dar tudo certo na criação. Ó, conta criada com sucesso, show de bola. Vamos voltar aqui no dashboard. Vamos em login off, vamos dar aqui refresh. E foi criado o usuário, né? Mas se você vir na base de dados, nada é criado. Aliás, foi criado, perdão, né? De acordo com aquele código que a gente fez, que a gente pegava o ID e colocava ele como nodo. Agora você está entendendo lá, o users, nossa base users, vamos voltar aqui, user, tá lá, ó. Criamos um nodo users e depois tem que ter outro nodo que é o ID do usuário, o ID específico dele. Tá aqui. E dentro desse nodo tem que ter o e-mail e o nome dele. Tá lá. Como a gente salvou, e-mail e nome, que foi o que a gente deixou restando dentro do objeto user, logo depois que o cadastro foi realizado. E não esqueça de fazer o logout, que é o que a gente fez aqui, ó. Senão ele pega e deixa o usuário conectado. Show de bola. Vamos voltar aqui no login, né? Ele já fez aquele fluxo de verificar se o usuário já estava conectado, não está. E a gente vai fazer agora é o seguinte: Tiago calopsita@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cruzando os dedos e login realizado com sucesso. O logout a gente não implementou ainda, mas ainda falta um teste, ok? Nada foi gerado aqui, né? Ele mostra aqui em tempo real quando alguma coisa é gerada aqui, uma coisa nova. Vamos voltar, sair, né, literalmente tirar da memória, para ver se ele vai voltar logado. Ele tem que voltar logado, ok? Vamos vir aqui no nosso chat, ele tem que abrir direto a tela. Aí, voltou. Então funcionou o nosso fluxo lá para verificar se ele já estava logado. Você viu que foi bem simples, a gente não teve que salvar nada muito, enfim, só o token mesmo, mas o token é uma segunda opção, ele é uma carta debaixo da manga, porque o OAuth ele já é mais que o suficiente, né, nessa verificação aqui. Cadê o if else? Enfim, só clicar aqui que a gente vai direto para lá, essa verificação aqui. Agora falta no main activity a gente colocar o logout para funcionar, né? Lembrando que esse projeto vai continuar, então a main activity está bem simples ainda. O logout para funcionar a gente vai ter que fazer o seguinte: Firebase, library class, get Firebase, e aí sim, Firebase, realizamos o logout e temos que voltar para a login activity.
colocar this login activity dot class e aí start activity intent. Opa, ok, já é o suficiente pra gente. Vamos só sair aqui. E executar novamente. Tá lá, né? Agora é só logout. Voltamos ao Firebase e realizamos o logout para certificar. Olha o vacilo que eu dei, né? Você viu que não saiu. Faltou só um camarada aqui, ó. Finish, mas enfim, não precisa da gente ter que executar novamente. Vamos tentar rodar, tirar da memória e tentar acessar sem ele realizar o login, porque ele tem que estar aí do jeito que a gente queria. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Dê uma estudada aqui, como eu falei, bem simples, vale a pena. E dá pra fazer muitas outras coisas, aí tem os dados que a gente já utilizou, ok? Nas próximas videoaulas a gente vai falando mais, tem muito mais coisa para falar. E não se esqueça de se inscrever aí na lista, ok? É isso aí, valeu, abraço e tchau.